A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos inscritos do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da família cristã. Irmãos, hoje nós vamos ver aí, irmãos, um comunicado muito importante que até foi dado nos cultos online. O último culto online, Deus preparou de um irmão explicar para a nossa querida Irmandade sobre o contágio do vírus na pandemia, né? Irmãos, isso é uma coisa da gente refletir, viu, irmãos? Por quê? Eu tenho observado nesses meses que estava essa quarentena, né, que está até agora em algumas cidades, alguns estados, irmãos, eu tenho percebido que muitos, tanto a Irmandade como que não são da congregação, não está nem aí para o que está acontecendo. Acha que isso é uma brincadeira, que isso daí vai passar logo. Já vi casas em que fazem reuniões familiares, onde fazem tocatas, e o povo, alguns, né, acham que não tem nada a ver, irmão. Já vi vários irmãos conhecidos que a gente não sabia que tinham um certo tipo de enfermidade. Quando pegou esse vírus, acabou indo embora. Tudo bem, Deus veio, porque Deus, quando falou na profecia, na boca de um servo de Deus, que ele passaria na terra, assolaria o mundo, levaria quem ele teria que levar, mas ele ia assolar o mundo. Com certeza, ele está levando quem ele tem que levar e está assolando o mundo. Com esse vírus que a gente vê aí, é um vírus transparente, a gente não sente. O irmão diz aí no culto online, em que ele fala no culto online em que nós temos que tomar cuidado, lavar bem as mãos, passar álcool gel. Eu sei, irmãos, que quando eu saio, olha só, quando eu saio, que vou fazer algum serviço, qualquer coisa, eu saio de máscara, entro de máscara nos locais, fico de máscara dentro do carro. Quando eu retorno para minha casa, eu vou direto, tiro o sapato, o tênis, põe meu chinelo que já estava ali e vou direto para o banho. Tomar o banho, lavar bem as mãos, passar álcool gel. Porque nós vamos para a cidade, nós vamos para outros lugares, irmão, em que lá tem pessoas que não estão nem aí. Pessoas que tanto faz, tanto fez. É duro você ver um parente seu nesta situação. É duro, irmão. Muitos sofreram, estão sofrendo, mas é duro mesmo. Veja só, irmão, esse comunicado que foi dado no culto online. Deus preparou, que a nossa Irmandade também é avisada, viu, irmãos? O Deus dá para o servo de Deus fazer o culto online e passar esse tipo de necessidade para a Irmandade. Vamos ouvir o que os servos de Deus têm a falar aí? É de muita importância para nós, irmãos. Vamos lá? Deus seja louvado. Bem, Irmandade, nós estamos, como a Irmandade toda sabe, uma pandemia. Essa pandemia ela começou na China, irmãos, em dezembro de 2019. Então nós estamos há 5 meses e essa doença que começou num lugar na China, ela está no mundo inteiro, irmãos. E o problema deste vírus, Irmandade, é que o vírus ele tem um tamanho extremamente pequeno. Se nós pegarmos a ponta de uma caneta, tem 1 milhão de vírus, caberia 1 milhão de vírus, só para a Irmandade ter uma ideia do tamanho desse vírus. E ele tem uma característica, irmãos, diferente de outros vírus. Ele tem uma letalidade alta, ou seja,
ele pega, ele atinge, ele é facilmente, dá para passar de um para o outro. E o grande problema, irmãos, dessa doença são as pessoas assintomáticas, pessoas que não sentem absolutamente nada. Só para mandar de ter uma ideia, hoje no Brasil nós estamos com 470 mil pessoas infectadas. Desses 470 mil pessoas no Brasil, existe um cálculo, irmãos, que os cientistas fazem, que para cada pessoa com o diagnóstico, que fez o diagnóstico, existe 10 sem diagnósticos. Ou seja, para 470 mil pessoas, existem aproximadamente 4.700.000 pessoas que não estão sentindo absolutamente nada, e elas estão transmitindo a doença, irmãos. Olha a gravidade. Pessoas que estão do seu lado não tiveram sintoma nenhum, e eles estão passando esta doença, irmão. Só para mandar de ter uma ideia, irmãos, hoje morreram 1.114 pessoas, ou de ontem para hoje, 1.114 pessoas. Eu costumo fazer uma comparação, irmãos, com um acidente de uma aeronave, por exemplo. Para mandar de ver, lembram, eu acho que em 2007, teve um acidente com uma aeronave, em que caiu uma aeronave da TAM, e 187 pessoas morreram. Foi notícia para meses, irmãos, porque um avião caiu com 187 pessoas. Hoje, irmã, de ontem para hoje, é como se tivessem caído 6 aeronaves, irmãos. E é isso que está acontecendo no Brasil e em São Paulo, irmãos. Morreram, então, no Brasil, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, mas em torno de, um momentinho, 28 mil pessoas, em torno de 28 mil pessoas, isso. Só em São Paulo morreram 7 mil pessoas. O que está acontecendo, irmãos, no país, para acontecer tudo isso? É porque, como ele é muito fácil de passar, e as pessoas não acreditam nessa doença. Nós vemos as autoridades, irmãos, eles falam, aquele fique em casa, né? Evite aglomeração. E eu diria que o mais importante, irmãos, é evitar aglomeração. Por exemplo, dentro de um metrô, ou dentro de uma condução em que uma grande quantidade de irmandade nossa toma metrô, toma ônibus, pega trem, e eles se dirigem para os seus serviços. Irmãos, a irmandade tem que se precaver. Usar máscara, irmãos, é uma proteção importante, porque uma pessoa usando máscara na frente de outra pessoa, o grande problema é principalmente as pessoas que estão espirrando. Quando nós espirramos, nós não observamos, mas espalha-se uma grande quantidade de vírus. Cada espirro, irmãos, é uma quantidade de vírus muito grande. Ela pulveriza um lugar, e se esse lugar estiver fechado, irmãos, a contaminação aumenta de uma forma brusca. Imaginem, lembrem daquele detalhe. Numa ponta de uma caneta cabe 1 milhão de vírus. Imagina alguém que tosse dentro de um metrô, tosse dentro de um ônibus. Então, por que a máscara? A máscara é um anteparo para que a pessoa pare um pouquinho do vírus, o restante que passou, para passar na outra, fica mais difícil. E outra coisa, irmãos, nós temos que ter o hábito de, principalmente depois que nós andamos nas nossas conduções, ou vamos ao supermercado, ou saímos do ônibus, saímos do metrô, lavar as mãos. Lavagem de mão por 20 segundos e com sabão. Não importa o sabão. Pode ser sabão de coco, pode ser sabão Omo, pode ser o que tiver. Porque o vírus ele tem uma capa de gordura. E essa capa de gordura ela é agredida por isso. Então, se a pessoa lava bem a mão, prestem bem atenção, irmãos. A grande maioria das pessoas, elas vão em algum lugar
e elas frequentemente colocam a mão na sua boca, ou colocam a mão no seu nariz, ou no seu olho para coçar, é normal. Às vezes, nós vemos até as pessoas experimentando alguma coisa, né, irmãos? Colocam a mão direto na boca. Quando a pessoa está fazendo isso, ela saiu para a rua e ela acabou de se contaminar. Ah, mas eu não estava sentindo absolutamente nada. Pois é, ela foi para o supermercado, que é onde as pessoas estão podendo ir, e ela se contamina no supermercado. Chega em casa, porque ela colocou a mão em uma fruta, uma outra pessoa havia colocado a mão nessa fruta. Chega em casa, ela coça o olho ou põe a mão na boca. Ela se cuidou tanto, irmãos, e de repente ela se contamina. Então, a nossa mão é um veículo de contaminação, irmandade. Temos que ter cuidado com a nossa mão. Uma coisa que tem acontecido muito, irmãos, é que, por exemplo, aqui em São Paulo foi prorrogado por mais 15 dias essa quarentena. Por quê? Por que prorrogar, irmãos? Porque o sistema público de saúde não suporta. 90% das UTIs em São Paulo estão ocupadas. Isso quer dizer o seguinte, irmãos. Em cada 10 leitos de UTI, 9 estão ocupados. É muita coisa, irmãos. E o que acontece? O que está acontecendo com os profissionais de saúde? Muito médico, muita enfermeira sendo infectada. E eles estão sendo tirados da linha de frente. Percebem, irmãos, o problema desse vírus? Então, a pessoa está na linha de frente, então estamos perdendo soldados de linha de frente, irmãos. À medida que está chegando cada vez mais nos prontos-socorros. Ah, mas na minha cidade, é verdade, irmãos. O Brasil é um grande país. É uma nação, irmãos, que poderíamos dividir em vários Brasis. Tem cidades, irmãos, que eles não ouviram falar ainda da doença. Não entrou ninguém na cidade. Mas isso está nos grandes centros, principalmente aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Manaus, uma grande quantidade, no Ceará e outras cidades, principalmente as grandes cidades. Muitos porque não acreditaram, irmãos. E outra coisa, irmãos, há uma polêmica que não deve estar no meio da Irmandade, irmãos. É sobre qual tratamento é certo ou errado. Infelizmente, isso daí tomou uma dimensão, irmãos, e muitos quiseram entrar no lugar do médico. É o médico que tem que decidir. Hoje, irmãos, existem alguns acompanhamentos, alguns tratamentos que estão sendo feitos, principalmente no início da doença. Prestem bem atenção. A pessoa começa a sentir uma fraqueza muito grande, começa a sentir uma dor de cabeça muito forte, uma febre muito alta, uma falta de ar, são sinais de que essa doença está se manifestando. Procure um profissional, irmãos. Procure alguém. Não deixe a doença se manifestar, não deixe de ir ao profissional. Muitas pessoas estão atrasando a sua ida, irmãos, devido isso aqui não é nada, eu não estou sentindo nada, isso daqui é uma simples gripe. E nós estamos mesmo, irmãos. O Brasil está numa época em que a gripe e outras viroses estão se manifestando. Mas é melhor saber que não tem nada e ir atrás do que não ir. Outra coisa, irmãos, pronto-socorro. Pronto-socorro é o lugar que realmente tem uma grande quantidade de pacientes nessa situação. Então procure saber, na sua cidade, cada cidade tem alguns pronto-socorros, alguns hospitais que têm menos casos dessa doença. Então procure ir a este hospital que tem menos casos. A menos que você tenha todos os sintomas, já vá num local específico. Nós temos um grande número de nossos irmãos internados, irmãos, vários em UTI, graves. Nós temos o nosso irmão Carlos, que é o nosso médico aqui do Brás, que a gente esteve junto, irmãos, e continua grave ainda, irmãos, há mais de 70 dias, irmãos, e agora se agravou cada vez mais. É uma doença
que ela realmente está se alastrando. Está havendo um grande problema também, irmãos. Irmão Cláudio, só mais um pouquinho. Está havendo um grande problema, irmãos, sobre o medo que as pessoas estão sentindo de tudo isso. Eu diria assim, irmãos, saiam com cuidado, tenham todo o cuidado possível. Isso é possível com uma proteção, uma boa proteção. Se possível, tomem sol. O sol é um grande protetor. A vitamina D é uma vitamina bastante protetora. As pessoas mais idosas têm que andar, têm que sair de casa um pouquinho. Saia pela rua, às vezes tem uma chácara para andar, algum lugar para andar. Vai andar, porque senão vai atrofiar os membros. E uma dificuldade que nós estamos passando, irmãos, só para terminar, perdoa, é em relação a muitos irmãos nos solicitando para nós ungirmos os pacientes em UTI ou dentro dessas unidades. Irmão, está proibido, é uma orientação do Ministério da Saúde e dos hospitais, a Comissão de Infecção Hospitalar, de entrar e sair dentro de UTI sem os devidos cuidados, irmãos, porque pode haver uma contaminação de pessoas. Ao entrar e ao sair, ele pode levar o vírus para fora. Então, não é que o Ministério está se negando a fazer a unção. O Ministério está se precavendo, irmãos, porque não tem condições de entrar. E se entrar, aumenta muito o risco de ser contaminado. Era isso, irmãos, que eu deveria falar para a Irmandade. É assim, não devemos estar apavorados, irmãos. Nós devemos nos cuidar. É importante. Famílias inteiras estão com esta doença, irmãos. Então, se alguém, sabendo que a pessoa está com esta doença, procure separá-la num quarto, procure usar os talheres para ela, usar uma toalha para ela, se possível até um local para tomar banho separado das pessoas. Todo cuidado. Usem luva se for necessário para manipular com essas pessoas. Não pode? Tá bom assim? Irmãos, é assim. Nós temos que orar, irmãos, muito por esta nação. Porque é a segunda nação agora no mundo em número de pessoas que morrem por dia. Lembrem-se bem, irmãos. Cuidem-se. Orem a Deus, peçam a misericórdia de Deus, porque nunca nós tivemos isso na história da medicina, irmãos, pelo menos na medicina atual. No passado, Irmandade, houveram surtos como a gripe espanhola, por exemplo, que mataram milhões e milhões de pessoas, mas não havia essa comunicação, né, irmãos? Então hoje há comunicação. E eu diria, irmãos, evitem passar fake news, irmãos. Sempre tem alguém passando uma fake news no meio de tanta situação, irmãos, crítica, né? Muitos passando notícias, irmãos, que não são verdadeiras. Vamos passar o que é verdade, principalmente nós que somos servos de Deus. E se eu pudesse dar um esclarecimento para a Irmandade, principalmente a grande maioria da nossa população, da nossa Irmandade, nós não seremos atingidos, a grande maioria, irmãos. Mas nós podemos estar contaminando os outros. Existem 2 exames. Um que se faz pela boca, pelo nariz, chamado PCR. Este exame, irmãos, se a pessoa tiver sintoma, faça esse exame, porque vai detectar o vírus e vai se fazer alguma coisa pela pessoa. E aí vai evitar de contaminar. Ah, mas eu estou contaminado, eu estou dentro de casa. Usa máscara e, se possível, use a luva. Tem uma grande proteção aqui, irmãos, que a gente vai evitar de passar para os outros. E acreditem, irmãos, é real. Ontem estive num bairro da periferia aqui de São Paulo, irmãos. Fui ver uma irmã nossa e vários lugares, irmãos, com aglomeração de pessoas. Porque já não estão acreditando. E isso é um problema sério, mas acreditem, irmãos, e o Senhor nos ajudará, como Deus deu na oração. O Senhor vai ajudar essa nação a sair, nós sairemos,
e o Senhor sabe por que manda todas as coisas. Está vendo o aperfeiçoamento espiritual, temos a certeza que estamos tendo um grande aprendizado com tudo isso. Deus seja louvado. Deixa eu só passar aqui um álcool. Deixa eu só fazer uma troca aqui, irmão. Então, irmãos, veja bem, até para você, se você cair enfermo e precisar de uma unção dentro de um hospital, o ministério não vai poder. Isso não é porque não está negando, conforme o irmão diz. Porque é lei, não pode entrar. Logicamente o irmão não vai lá ungir, fazer unção, né? Sendo que ali possa estar muita gente contaminada, né? Bom, vai fazer unção, ele acaba até se contaminando também. Até para fazer uma unção, hoje em dia está sendo difícil, irmão. Imagine só. Já o batismo, o irmão pode fazer de emergência, mas é um batismo daquele jeito. Poucas pessoas não tendo músico, né, irmãos? E essa é a parte, irmão, que nós tínhamos que passar aí sobre esse comunicado que quase todo mundo aí ouviu esse comunicado. Servo de Deus que passou para a querida Irmandade. Irmãos, não é brincadeira, irmãos. Não é brincadeira, não. Tá bom, irmãos? Fiquem todos na santa paz de Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, Ele há de querer. Fique com Deus.